Segundo a pseudociência atual, o Sol tem os incríveis 1.400.000 quilômetros de diâmetro, cara. Que dado absurdo, não esse? Eu acho que só o absurdo desse dado já impacta qualquer inocente, né? Qualquer leigo que escuta um cientista pronunciar esses números absurdos, ele já se dá por satisfeito só por imaginar a imensidão que possa ser, né, esse astro, baseado na lorota que o cientista falou. Mas não é assim, pessoal, não é assim que a gente deve agir. A gente não pode comprar as ideias malucas das pessoas sem antes analisar essa ideia. Você tem que criar o hábito de analisar aquilo que está sendo dito para você. Eu sempre falo sobre isso, eu sempre estou orientando as pessoas aqui que estão no meu canal a fazerem isso, fazerem análise das informações que chegam até vocês. Mas por que a gente não observa na prática esses dados absurdos sobre o Sol, pessoal? Na prática, na realidade, o que a gente percebe é um Sol muito menor e muito mais próximo. Vou mostrar alguns vídeos para você raciocinar um pouco junto comigo. Vou mostrar o vídeo de alguns amadores que resolveram colocar uma câmera num balão e soltar o balão na atmosfera. E lá de cima, o que se vê é uma Terra totalmente plana e um Sol muito menor e muito mais próximo de nós, diferente do que a ciência prega nos livros. Vamos lá, vamos constatar isso. Vejam essas imagens, pessoal. Seja razoável. O Sol parece distante para você? O Sol está incidindo um ponto específico de luz, logo abaixo no oceano. Você está diante de uma imagem real, cara. Foi um amador que pegou um balão, colocou uma câmera e jogou na atmosfera. E o que ele filmou foi isso. Aonde está a constatação do dado absurdo de que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra? Vocês estão entendendo? Na prática, a ciência teórica não funciona. Então não é ciência, cara. Esse ponto alaranjado que está logo abaixo do Sol. Eu pergunto para vocês. Vocês acham que se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros da Terra, essa imagem seria possível na realidade? Seja razoável, cara. Você que faz ciência, que estuda ciência. Não minta para poder manter a sua tese. A física, ela estuda de fato a natureza como ela é. A palavra física, ela tem origem no grego e significa natureza. O homem, quando está estudando essa área aí, ele tem que primeiramente observar algo que esteja acontecendo na natureza. Baseado nessa observação, ele vai criar questionamentos. E a partir dos questionamentos, ele vai criar um método científico para poder explicar aquilo que ele está constatando. Mas tudo, primeiramente, vem da observação, cara. Eu queria saber por que é que a ciência que vocês defendem fecham os olhos para esse tipo de evidência. A ciência de verdade, que não tem intenções de esconder informações da humanidade, trabalha dessa forma. Não há um professor de física sequer que me faça acreditar nesse tipo de mentira que a ciência prega. A de que o Sol está a uma distância absurda da Terra e que é gigantesco. Não é o que a gente vê na realidade, cara. Veja o que é real. O Sol é muito menor. Está muito próximo de nós. Contra fatos não há argumentos. Não tem meio termo, né? Não há cálculo nenhum, cara. Não há dado científico, fajuto nenhum que venha contestar o que é real. É disso que eu estou falando. E o que eu já percebi é que dentro dessa ciência é proibido perguntar. Como se a gente tivesse que aceitar como um dogma religioso as conclusões que eles chegaram, né, sobre como as coisas funcionam no mundo. Você acha correto isso? Você acha que isso é ciência? Impor apenas uma linha de pensamento para as pessoas? Negado, cara. Não é assim que funciona. Tanto que existem muitas teorias científicas que até um tempo atrás eram consideradas como inquestionáveis. Se você estiver conversando com qualquer cientista, em qualquer área, né, e essa pessoa estiver explicando para você uma determinada coisa, e você de repente pergunta para tentar entender melhor, você apenas faz uma pergunta para esse cientista, de repente o cara vai mudar com você.
e vai começar a lhe xingar, lhe taxar de burro, de ignorante. Eu sou prova viva disso. Eu já conversei com muitas pessoas formadas em biologia, em matemática, em física, no WhatsApp. Os caras se irritam quando você tenta perscrutar, tenta chegar mais no cerne da questão. Eles não querem saber de pormenores daquilo que eles estudam. Ou seja, a conclusão que eu cheguei foi a de que essas pessoas, elas estudam, mas apenas para poder repetirem, né, como papagaios, aquilo que a ciência ditam para elas. Elas não estão preocupadas em raciocinar em cima daquilo que elas estão estudando. Ou seja, são apenas replicadores daquilo que o sistema fala para elas. Que ciência fajuta é essa, cara? Que desencoraja as pessoas de serem pesquisadoras e questionadoras. Talvez por medo de que a verdade venha à tona, apareça, né, cara? É o que está evidente aí. Analisem comigo essa imagem aqui. Eu fiz essa pequena arte para fazer você perceber como muita coisa que você aprendeu sobre ciência no colégio não funciona, cara. Vamos analisar aqui comigo. Aqui eu fiz a Terra, né, o Equador, coloquei o eixo. O que é que nós observamos na prática? Todos sabemos que quando é noite no Polo Norte, vocês estão vendo lá, né? É dia no Polo Sul e vice-versa. Dentro dessa constatação, nós não podemos considerar um Sol tão gigantesco assim. Pelo modelo atual, seguindo essa arte aí, pessoal, imaginando um Sol gigantesco, deveria acontecer dias e dias, ou seja, deveria ser dia no Polo Sul e dia no Polo Norte simultaneamente durante 12 meses no ano, pela imensidão desse Sol. Vocês estão vendo aí no desenho? Não tem para onde correr. É o que a gente observa. A nossa realidade nos mostra, observando o que acontece nos polos, que o Sol ou ele é muito menor, ou ele é no máximo do tamanho da Terra. A gente não pode fugir daquilo que a gente vê. Se o Sol fosse gigantesco, pessoal, como a ciência propõe, veja, eu fiz aqui, ó, veja, vamos acompanhar aqui a arte que eu fiz, né? Imaginem comigo, né? O Sol gigantesco, os raios solares passariam ali, ó, mais para cima, né? Os raios solares iriam a todos os lados dessa bola azul. E aí tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte seriam iluminados pela luz desse grande astro. Vocês estão entendendo? Isso aqui é mais uma mentira da ciência. Eles falam que existem milhares de satélites em órbita da Terra, alguns em pleno funcionamento, né? E outros que já não têm mais utilidades e eles consideram como lixo espacial. Mas a pergunta é: por que um amador com uma Nikon P1000 mirando na Lua nunca vai conseguir tirar uma imagem, fazer uma imagem de um satélite passando na frente da Lua, como já fizeram com a tal ISS, né, que dizem que existe? Eu não acredito na existência dessa estação, cara. Pra mim é um drone, e depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o detalhe é que ninguém consegue fazer uma imagem desses satélites de uma forma natural, de uma forma simples. Se são tantos, é mais uma lorota científica, cara. Por quê? Porque na prática a gente não constata isso. Deveria ser fácil, por exemplo, nos lançamentos das agências espaciais, se perceber, por exemplo, né, o foguete sendo lançado por alguma agência espacial passar na frente de um satélite desse. Deveria ser natural as câmeras que estão acopladas no foguete sendo lançado pegar uma imagem de um satélite desse, rapaz, à deriva no espaço. Você não se questiona, você não se pergunta. Aí você pode vir com subterfúgios, né, me dizendo: mas a maioria dos satélites estão a 30 mil quilômetros de distância da Terra. É mesmo, cara? Será que todos estão a essa distância absurda? Aqui e acolá, os cientistas se preocupam em jogar na internet imagens de supostos satélites que estão em órbita da Terra, como essas imagens que vocês estão vendo aí. Eu não acredito, cara. Essas imagens não reproduzem em nada a informação de que existe um aglomerado gigantesco de satélites em órbita dessa Terra. Vocês conseguem perceber aí esse aglomerado absurdo?
Os caras filmam uns gatos pingados aqui e ali e querem fazer pessoas inteligentes, como eu ou como um terraplanista, acreditar que isso é verdade, rapaz. Como é que você quer que a gente acredite que existe uma quantidade absurda de satélite lá no espaço, apenas mostrando uma imagem fajuta como essa aqui? Se realmente existisse essa quantidade excessiva de satélites lá no espaço, seria fácil a gente ver isso através dessas imagens. Cadê? O cara filma um satélite só na imensidão da Terra. Se essa informação fosse verdade, pessoal, seria fácil até filmar a colisão entre um satélite e outro. Eu não acredito, cara, porque eu uso o raciocínio lógico. Use a lógica. Aonde está a aglomeração de satélites lá no espaço? E se você não sabia, os cientistas também falam do perigo que tem, do perigo que existe nesse fato de existirem muitos satélites lá em cima, perigo da própria tal estação espacial ou colidir com um desses satélites. Mas me diga se vocês estão vendo, cara, essa aglomeração de satélites e de lixo espacial que falam que existe. Pra mim, cara, não passa de um CGI. É uma imagem, é uma animação computadorizada, criada, feita, cara, artificialmente apenas para lhe dar uma satisfação. Não existem satélites geoestacionários, na minha opinião, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que existam satélites suspensos aí pelo espaço através de balões, né? Como um trabalho de uma empresa qualquer, como a Google, né? Para poder captar imagens lá de cima, disponibilizar suas imagens para o Google Maps. Existe discrepância em tudo que a ciência informa pra gente, cara. Por exemplo, na questão do Starlink, um amador com uma câmera, uma Nikon P1000, consegue filmar os satélites da Starlink, que foi lançado em maio do ano passado, né, pela SpaceX. Consegue fazer facilmente essas imagens, não é? E dizem que esses satélites, essa constelação de satélites, estão na mesma altitude, pessoal, da tal ISS. E eu pergunto para vocês, por que é que numa live da estação espacial ninguém consegue ver essa constelação de satélites do Elon Musk passando ali pela Terra, cara, próximo à estação espacial? Alguém já conseguiu ter essas imagens ali da tal ISS? Não, cara. Discrepância. Se fosse uma verdade, sabe, sobre todas as análises de um observador, deveria se constatar. O observador vê aqui da Terra essa constelação de satélites, mas um astronauta estando na ISS nunca vai conseguir filmar essa constelação de satélites. Por quê, pessoal? Ele não está na mesma altitude em que se encontra esses satélites em órbita. Só acredita realmente quem quer acreditar. E é isso, cara. O meu trabalho é fazer a sua mente raciocinar. Onde você parou e achou que aquilo era o suficiente. Meu trabalho é fazer você continuar investigando para concluir algo verdadeiro, algo substancial, ok? Não se conforme com poucas informações, não se conforme com desculpas esfarrapadas dadas pela ciência, ok? Tamo junto.